Vamos aqui mudar de assunto. O deputado federal Ronaldo Caiado, que pertence ao DEM de Goiás, disse hoje que o partido vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal contra os vetos que a presidente Dilma fez ao Código Florestal. O decreto com 9 vetos ao texto aprovado no Congresso foi publicado hoje. Ele recupera regras que estavam na proposta original do governo. O decreto de Dilma apertou o cerco aos produtores rurais. A chamada escadinha, que determina a recomposição das matas nas margens dos rios, foi um dos pontos mais polêmicos. Pelas novas regras, os pequenos produtores rurais vão ter que reflorestar até 15 metros a partir da margem do rio. Já os médios agricultores vão ter que recompor 20 metros de vegetação. E os grandes produtores terão que recuperar de 30 a 100 metros, dependendo da largura do rio. O reflorestamento poderá ser feito com mata nativa ou intercalada com árvores frutíferas. Os ruralistas reclamaram das mudanças, mas avaliam que poderia ter sido pior. Se eu não estou satisfeita 100% como produtora rural, mas eu me considero 100% contemplada como cidadã. Para os ambientalistas, a lei é um retrocesso porque não exige um reflorestamento maior das áreas desmatadas. Beneficia grandes desmatadores, beneficia exportadores de commodity e prejudica a agricultura familiar, prejudica o meio ambiente, os recursos hídricos e a floresta do Brasil. A oposição reclamou da quantidade de modificações que a presidente Dilma Rousseff fez no Código Florestal aprovado pelo Congresso e promete se articular para tentar derrubar os vetos. Ideia que já foi descartada pelo presidente do Senado, José Sarney. Bom, quem está aqui conosco, João Paulo Capobianco, que esteve no Ministério, junto com a ministra Marina Silva, e é um ambientalista, né, que está aqui conosco uma vez. Capobianco, boa noite, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Heródoto. Por que é que os ruralistas estão tão bravos, a ponto de dizer que vão entrar no Supremo Tribunal Federal contra os vetos feitos pela presidente? Eu diria que faz parte do show. Ah, é? Faz parte do show. Quer dizer, não estão bravos mesmo? Veja bem, desde o início dessa discussão, nós vínhamos dizendo que se tratava de um telequete. Telequete é aquela briga, luta livre falsa, né? Ou seja, o governo diz que aperta, né? Os ruralistas brigam, dizendo que o governo apertou, e o resultado é uma lei... E aí acalma os ambientalistas? Não, a sociedade, engana a sociedade, porque passa a impressão de que os vetos da presidente Dilma fizeram a lei ser uma lei ambientalmente correta, quando na realidade os vetos apenas recolocaram aquilo que já estava colocado na medida provisória. Veja bem, só para a gente entender, nós tínhamos um Código Florestal desde 1934, portanto, desde o século passado, que foi reafirmado pelo Congresso em 1964 e que previa a obrigatoriedade da proteção de áreas de floresta na propriedade rural, a chamada reserva legal e a chamada área de preservação permanente, que protege rios, encostas de morro, manguezais, etc. O Congresso modificou isso de forma radical. O governo aceitou essas modificações com alguns ajustes e mandou uma medida provisória para o Congresso que era extremamente danosa ao meio ambiente. Os ruralistas fizeram mais ainda a medida provisória, que já era ruim para o meio ambiente, aumentaram, digamos assim, as benesses, a anistia, diminuíram ainda mais a proteção às florestas brasileiras e agora o governo vetou. Então nós dizemos o seguinte, nós temos hoje uma lei que é extremamente negativa para as florestas brasileiras, que retrocede em relação ao que nós tínhamos, e agora fica aparentemente o governo posando de bonzinho, de que ao vetar as maldades a mais colocadas, ele teria agido de forma a proteger o meio ambiente, o que não é verdade. João Paulo, a presidente Dilma tentou com esses vetos encontrar um meio termo ou não chegou nem perto disso, para o equilíbrio entre produção agrícola e a preservação do meio ambiente? De forma alguma. Aliás, acho interessante até nesse momento a gente falar, recolocar uma outra opinião, porque alguém podia dizer o seguinte, não, mas o Capobianco é ambientalista, ele é um radical ambientalista, ele defende uma agenda muito restritiva, né? E podia dizer também, não, mas o Caiado ou os ruralistas são muito radicais do outro lado. Então vamos colocar sobre a mesa a opinião de quem não é radical de nenhum lado, de quem não faz da sua atividade uma atividade política, que é a academia, ou seja, os pesquisadores, os cientistas brasileiros. Nós nunca tivemos, né, no debate
qualquer debate nacional, uma unidade tão forte entre a Academia Brasileira de Ciências e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, as duas grandes congregações dos melhores pesquisadores brasileiros, as duas instituições reafirmando agora, inclusive anteontem, né, em documento assinado, de que o Código Florestal, aprovado tanto na versão que o governo enviou ao Congresso pela medida provisória, como esse agora mesmo vetado, constitui um gravíssimo retrocesso. Portanto, não há um equilíbrio. O que se fez realmente foi ignorar um compromisso e uma obrigação legal que já havia desde 1934, né? E trazer para a legalidade aqueles que agirem ilegalmente, não apoiando-os para virem para a legalidade. Sei lá, se eu tenho uma área desmatada ilegalmente e eu quero me tornar adimplente do ponto de vista ambiental, o que o governo deveria fazer, o que a nossa legislação deveria fazer, na minha opinião, apoiá-lo para fazer isso. Apoiar com incentivo, com crédito, ajudar o agricultor a recuperar áreas críticas ambientalmente fundamentais para o meio ambiente e para a produção agrícola, porque nós estamos falando de água, estamos falando de biodiversidade, que faz o controle biológico, estamos falando de clima, que são essenciais para a produção agropecuária. Ao invés de fazer isso, o governo modificou, aliás, o Congresso, com o apoio do governo, modificou o que era, disse que aquilo que era ilegal não é mais ilegal. Então eu trouxe para a legalidade aqueles que cometeram atos ilegais, sem que eles, de fato, tivessem uma ação para resolver isso em benefício do meio ambiente, em benefício da sustentabilidade da agropecuária. Nós passamos uma borracha sobre um compromisso histórico do Brasil, de quase um século, para agora termos um arremedo de Código Florestal que não resolve o problema nem do meio ambiente e nem da agricultura, mas certamente agrada setores ruralistas atrasados, porque nós temos no Brasil lideranças ruralistas, empresários e empreendedores que fazem da ação de conservação um adicional que valoriza a sua produção e valoriza a sua atividade produtiva. Capão Bianco, continuamos nossa conversa daqui 15 segundos no nosso portal aqui, tudo bem? Do R7. Um instantinho só, por favor.